Olá, estamos iniciando mais um programa de entrevistas à descoberta do brincar e contar histórias terapêuticas. Eu sou Amália Rocha, jornalista, e eu estarei com vocês no programa desta noite. Nós vamos explorar a interseção entre o brincar e contar histórias como ferramentas terapêuticas na saúde e educação, nos aprofundar em fundamentos teóricos que sustentam essas práticas, examinando suas influências no desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Você pode acompanhar este programa pelo Viva e Eduque, canal 897 da Soul TV, pelo aplicativo Viva e Eduque, que você pode baixar na loja de celulares Android e iOS, e também pelo canal do YouTube da Associação Viva e Deixe Viver. A arte de contar histórias é o tema do nosso programa de hoje. Para falar sobre este assunto, nós convidamos a professora Andrea Klug. Ela é bacharel em letras, tradução francês, licenciada em letras, língua portuguesa e respectiva literatura, com especialização em educação à distância, todos pela Universidade de Brasília, e em literatura infantil e juvenil pela Universidade de Caxias do Sul e pela Universidade Cândido Mendes. Andrea Klug trabalhou no Ministério da Educação e atualmente dedica-se à formação de professores nas áreas de leitura literária, literatura para as infâncias e mediação de leitura. Andrea, é um prazer enorme recebê-la aqui no nosso programa. Oi, prazer é meu. É muito bom, sempre muito bom falar de livro e literatura. É verdade. Vamos falar um pouquinho de contação de histórias. Você é voluntária do Viva há muitos anos, não é mesmo? Como é que a contação de histórias pode beneficiar o desenvolvimento infantil? Bom, de várias maneiras. Primeiro é a questão da fabulação, da imaginação, né? A partir do momento em que o ouvinte, seja em situação hospitalar, ou em casa, ou em qualquer outro contexto, ele está imerso naquele universo da fantasia, ele consegue lidar com algumas emoções, né, que ele não está sentindo aquilo, mas ele vai aprender a lidar com aquelas emoções a partir do ponto de vista do outro. Então, esse colocar-se no lugar do outro e sentir emoções pelo outro é uma fundamental para que a criança consiga desenvolver a sua capacidade de fabulação e até de interação com o mundo e com outras experiências de vida, né? Outras formas de ver o mundo que não é necessariamente aquela dela. Outra coisa é que a contação de histórias, ela contribui muito para o desenvolvimento da oralidade. Quando você conta uma história, é diferente de como você está falando uma criança ou adulto no dia a dia. Porque na sua interlocução face a face, na conversa diária, você usa os gestos, você usa o olhar, você usa os silêncios. Nem todas as palavras precisam ser ditas. Quando você conta uma história, você tem que necessariamente ter um princípio lógico, uma coesão na sua fala, que são processos diferentes da linguagem do dia a dia, né? Então, a criança vai se apropriar de uma linguagem mais estruturada dentro da oralidade. Ainda não estamos falando de escrita, mas dentro da oralidade. E, assim, Uhum. é um mundo fantástico, né? A gente tem o estudo do Guilherme, né, sobre a potência da contação de histórias para o alívio de sintomas, inclusive de dor, em crianças em situação hospitalar, né? E em outros contextos é isso, é ingressar em um mundo fantástico da fabulação para viver experiências do outro e, com isso, agregar bagagem para suas próprias experiências. Então, a contação de histórias, ela ajuda no desenvolvimento cognitivo e também no emocional das crianças. Sem dúvida. Você é voluntária há muitos anos, como eu falei aqui no início, da Associação Vive e Deixe Viver, né? E você falou que em hospitais, muitas vezes, a história bem contada acaba diminuindo a dor, dos pacientes, das crianças. Conta um pouco dessa sua experiência para a gente. É assim, quando a criança está no ambiente hospitalar, tudo é muito branco, tudo é muito triste, é injeção,
normalmente tem uma televisão ligada o dia inteiro, com noticiários, e é médico entrando o tempo inteiro, e ela está numa situação de insegurança. Né? Primeiro porque ela está fora do ambiente dela, que já gera insegurança em crianças e adultos, né? Uhum. Independente da idade, não é um ambiente que você se sinta confortável. Ela está num processo de adoecimento em que tudo é muito ruim, né? Além de ser tudo fora do contexto em que ela está habituada. E quando você chega com a contação de histórias, você abre uma possibilidade da criança sair daquele contexto de adoecimento, de cama, de médicos, e entrar naquela fantasia. E mergulhar naquela história e participar daquela história junto com o contador. Então, ele, por uns instantes, ele se esquece daquilo que ele está vivendo e ingressa em outro mundo, que é um mundo lúdico, um mundo divertido, um mundo que vai trazer para ele algumas emoções positivas, diferentes da que ele está vivendo naquele momento. E nessa pesquisa, o Guilherme aponta que, inclusive, ele fala dos hormônios, da ocitocina, enfim, que aumentam os hormônios do prazer e diminuem os hormônios ligados à dor, enfim. Mas a contação de histórias, ela aumenta os hormônios relacionados ao prazer, ao bem-estar. E isso é fundamental no ambiente hospitalar, principalmente em se tratando de crianças, que ainda, muitas vezes, elas não sabem o que está acontecendo com elas. Por que, que elas estão ali? Às vezes é um dia, dois, às vezes uma semana, às vezes alguns moram no hospital, né? Então, esse momento é fundamental para que ele possa resgatar um pouco da emoção e da alegria a partir das histórias. Agora, essa história precisa ser bem contada, não é mesmo, Andréia? E o que que faz uma boa história ser bem contada? Primeiro, a motivação do contador. O contador que é motivado, que está ali de corpo e alma, que se entrega para aquele momento daquela contação, ele transforma um panfleto de propaganda numa história bem contada. Ele sabe fazer, ele sabe emocionar, porque ele mesmo se emociona. Não adianta o contador chegar se ele não está ali motivado para aquele momento. Né? Primeira condição é essa. Então, às vezes, o contador já chega com um sorriso que já desarma a criança, que estava ali já numa situação meio, né, mais deprimida, às vezes mais triste, às vezes meio sonolenta. Então, a primeira coisa é a atitude do contador. É a motivação. Se ele estiver motivado, ele vai com certeza passar essa energia e essa emoção para a história e, consequentemente, para o ouvinte. Porque aí ele vai contar a história sentindo a história, né? Sentindo, exatamente. Tem Uhum. uma frase que eu falo, toda a formação eu falo isso, o povo já está cansado de ouvir. Se faz sentir, faz sentido. Qual o papel do contador de histórias na formação de novos leitores? Aí a gente vai ter de conversar um pouco. São vou falar de três coisas que são diferentes e complementares, tá? Uhum. Primeiro é a promoção da leitura. E que é promover a leitura? É mostrar um livro, olha, esse livro aqui é ótimo, leia, eu tirei essa história deste livro, e um vendedor de livros ou alguém que te indique o livro está promovendo a leitura. Outra coisa é a mediação da leitura. A mediação da leitura é um processo dialógico. É um vai e vem. Então, você tem uma interação com o leitor e, a partir dessa interação, vocês conversam e trocam impressões sobre aquela obra. É um processo dialógico. Não é um processo de mão única. Aí depende necessariamente da apropriação do ouvinte com relação àquela história e essa troca. Já a formação do leitor envolve tanto a mediação da leitura, quanto o desenvolvimento e planejamento de estratégias de leitura que são aprendidas para que o aluno possa se tornar um leitor autônomo. Tá? Então, são processos que envolvem a antecipação da informação, daquilo que ele vai ler, antecipação das informações, levantamento dos conhecimentos prévios, análise, síntese, que é um processo que se aprende. Tá? A contação de histórias, ela atua na promoção da leitura. Por quê? Porque você não vai ter com o leitor, ou com o ouvinte, no caso, quando você é o contador ou o ledor, que depois eu vou falar sobre isso,
você não tem esse momento de mediação, de troca, de conversa e de aprofundamento com relação ao texto. Você conta a história e já vai fazer outra atividade ou contar outra história. Você não tem essa mediação. Então, ele é um processo de promoção da leitura. Desenvolve várias habilidades importantes, como eu já falei, né? Com relação à oralidade, com relação à mobilização de emoções, com relação a colocar-se no lugar do outro, mas ele não forma leitores. Para Uhum. formar leitores, você tem todo um caminho, né, que envolve um planejamento e que são habilidades aprendidas. Dentro do ambiente hospitalar, você não tem esse momento. Então, você vai promover a leitura. Ele vai ver que o livro é legal, que é gostoso ler, que é divertido, que aquele objeto é um portador de histórias. Isso é mais importante. É o vínculo que se cria com o livro enquanto instrumento de fruição, né? De contemplação. Nesse sentido, sim. Mas formar leitores já é uma outra... desenvolve outras habilidades que nem sempre o contador vai poder fazer. Vamos falar um pouquinho sobre técnicas de contação de história. Quais são as técnicas fundamentais que um bom contador de histórias deve dominar para envolver as crianças e mantê-las atentas à narrativa a maior parte do tempo? Bom, a primeira coisa que eu já falei é a emoção do próprio Uhum. contador, né? Segundo, é saber usar a sua voz nunca pegar um livro e contar uma história sem nunca ter lido. A história tem que ser estudada, tem que ser decorada, aprendida. O contador precisa se apropriar daquele texto. Ele não precisa se apropriar das palavras, mas se apropriar daquela narrativa. Então, conhecer muito bem a história. Saber onde parar, onde aumentar a voz, onde mudar a entonação, onde usar uma vogal mais longa, né? Ou falar mais baixo. Primeira coisa é isso. A segunda coisa, já a terceira, né? Porque a primeira é a motivação. A terceira coisa é olhar para quem você está contando a história. Se tiver uma plateia de 5, olhe para os 5. Olhe para os 10. Se tiver um, olhe para um. É olhar. Porque essa interação do olhar é fundamental. É a partir desse olhar que a gente cria uma conexão. Então, se eu começar a falar com você assim, ó, eu não vou conseguir criar uma conexão. Entendeu? Então, esse olhar é importante. Mas, acima de Uhum. tem gente que usa música, tem gente que usa roupa, né? Que usa acessórios, outros usam fantoche. Cada contador tem as suas próprias estratégias. São aquelas com que ele se sente mais confortável, né? Uhum. Eu, por exemplo, eu não sei contar história se eu não tiver com um livro na mão. O livro, para mim, é um suporte obrigatório. Primeiro, que ele me dá a segurança. Segundo, que ele me dá a oportunidade de mostrar para o menino a diferença entre falar, contar e ler, ou dizer, né? Então, um estudioso chama-se Eli Bayar, ele usa dizer, ele chama isso de vocalização ou proferição, que é quando você pega um texto e lê exatamente da maneira como está escrito ali. Logicamente, com entonações, conhecendo o texto, sabendo onde você vai parar, enfim. Mas é diferente de contar histórias, né? Então, tudo isso é um aprendizado, mas a pessoa que está contando precisa estar com aquela história muito preparada. Uhum. Muito preparada. Ou seja, com tudo isso que você falou, a voz, a entonação, o ritmo e até a expressão corporal, elas podem transformar a experiência de contar uma história? A gente não lê só com os olhos, a gente lê com o corpo, né? Eu não conto uma história ou eu falo só com a minha voz. Eu falo com o meu olhar, com os gestos, com o movimento de cabeça, às vezes no movimento de pernas. Então, tudo isso faz parte do conjunto daquela leitura, né? É um processo mais amplo do que apenas a vocalização, né? Então, esses mecanismos que a gente usa
Tem gente que usa até máscara, né? Enfim, tem gente que faz gestos, conta histórias, sim. Uhum. Cada um vai encontrar suas estratégias, mas todas essas estratégias, elas têm de estar voltadas para conquistar o ouvinte. Uhum. Andréia, você fez o curso da Associação Viva e Deixe Viver? Fiz o curso, muito Uhum. bom, por sinal. Hoje eu faço também as sacolas literárias, né, que é uma vez por ano. E, assim, eu acho fundamental. Fundamental porque você aprende, além de contar histórias, a conviver com o ambiente hospitalar. Uhum. Que não é a mesma coisa de você contar história em casa ou numa sala de aula. Tem que ter todo um cuidado, uma sensibilidade, né? É, Ao se lidar com uma criança que está se restabelecendo, que está doente. é. E essa sensibilidade, ela é aprendida. No curso, você aprende muita coisa. Você aprende técnicas, você aprende a se posicionar, você aprende o que você pode, o que você não pode fazer, a questão da higiene, como você se portar. Mas a sensibilidade com relação a que você vai contar naquele momento com aquele paciente, isso você aprende no dia a dia. Você chega num quarto, você olha para o menino, ele tem ali uns 6 anos. Você tem que saber o que você vai contar para ele, porque você não conhece ele. Você não tem como você planejar, diferente de uma sala de aula ou de um outro contexto, em que você conhece a pessoa para quem você vai contar, no hospital você não conhece. Você chega ali, encontra aquela criança e tem que ter sensibilidade para perceber o que é que você vai levar para ela. Entendeu? Então, E isso é no dia a dia. Não então adianta eu existe dizer, todo, leve isso, leve aquilo. Não. então existe toda uma preparação específica, uma prática recomendada para aqueles que querem aprimorar suas técnicas de contação de história. Isso é aprendido, né? Você pode estudar e aprender várias técnicas, várias formas, encontrar a melhor forma para você, seja lendo ou seja contando, seja com boneco, com apoio de algum objeto ou com gestos, enfim, você vai encontrar a sua maneira de contar histórias. Mas saber o que contar e como contar em um contexto em que você não conhece o seu interlocutor, isso é a sensibilidade que você vai adquirir com a prática. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, essa nossa conversa está super interessante, mas eu preciso fazer uma pausinha, tá, nessa nossa conversa, para um aviso importante, tá ok? A gente volta já já. Bom, desde 2007, a Associação Vive e Deixe Viver realiza o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas, trazendo ao debate a saúde mental de crianças e adolescentes. O evento tem o objetivo de promover o desenvolvimento cognitivo e emocional e fortalecer a conexão entre educação e psicoeducação. Patrocinado pelo Instituto Helena Floresbal, com realização pela Associação Vive e Deixe Viver, este ano, o evento ocorrerá em São Paulo, no dia 18 de outubro. E acompanhe nas redes sociais da Viva para mais informações. Acesse o QR Code que aparece na tela e saiba mais sobre este importante evento. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. A melhor história é aquela que se aprende contando. Seja um apoiador da Associação Viva e Deixe Viver. Acreditamos que o poder de uma boa história é capaz de humanizar as áreas da saúde e educação. Acesse o nosso site e venha promover o hábito da leitura, cultura, lúdico e criativo. Colabore com quem promove essas atividades desde 1997. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver, através da contação, levando educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. Para continuar esse trabalho, precisamos da sua ajuda. Seja um contador ou apoiador. Viva e Deixe Viver. O que a gente faz, conta.
nós voltamos com o programa de entrevistas A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Nós estamos conversando hoje com a professora Andréa Klug, bacharel em Letras pela Universidade de Brasília. Nós estamos conversando sobre a arte de contar histórias. Andréa, continuando a nossa conversa, qual é a importância da interação entre o contador de histórias e o público infantil e como é que essa troca pode ser explorada? Bom, primeiro que é fundamental cativar o público, né? Você ter uma certa empatia com esse público, se colocar no lugar dele para poder sentir o que você vai fazer, né? Então, aquilo que eu já falei, é o olhar, é a entonação de voz, né? Às vezes, tem gente que faz brincadeiras, né? Algumas adivinhas, ou então é, é, algumas piadas, algumas coisas assim, para descontrair o público. Cada um tem um jeito de chegar. Tem gente que começa com música. Então, você vai criando um vínculo aos poucos. Você não pode chegar achando que você vai contar a história assim, pá, pum. Não. Tem toda uma preparação, tem todo momento de olhar no olho, dizer para ele o que você vai fazer, por que é que você está ali, não necessariamente falando, mas mostrando, seja com uma música, com a poesia, às vezes com algumas frases prontas que a gente usa, né, para entrar na história e criar esse envolvimento. Essa interação, a partir do momento que você cria este vínculo, você está fazendo com que aquela pessoa que está te ouvindo aprenda também um exemplo. Você é um exemplo para ela. É um exemplo de como pegar um livro, se você for ler um livro, de que lado você vai pegar, como você vai contar aquela história. Se você está usando um fantoche, ela vai perceber como você está fazendo aqueles movimentos. Né? Se você está usando uma música, ela vai perceber o momento em que você fala mais alto ou mais baixo. Tudo isso é aprendizado. Ela está aprendendo com você. São gestos que se aprendem a partir do modelo. Isso, inclusive, com criança em casa. A gente sabe que crianças que têm contato com o texto escrito desde pequena têm mais facilidade para reconhecer a importância daquele objeto, né? André, eu E queria que cria você valor para aquilo. Queria que você explicasse um pouquinho a diferença entre a contação de história e o teatro. Bom, primeiro, o teatro ele é muito mais elaborado. Né? No teatro, você tem outros recursos, como a sonoplastia, a cenografia, né? Enfim, você tem uma série de outros recursos que compõem aquela história. Uma música mais alta, uma música mais baixa. E na contação de histórias, a pessoa, é o contador que agrega todas essas funções. Né? Quando a gente está contando uma história, a gente não está fazendo teatro. A gente não pode ser também muito caricato com relação àquilo, porque não é uma apresentação teatral. O texto é que importa muito mais do que a sua performance. Lógico que você tem uma performance que leva à apropriação do texto pelo ouvinte, até para captar a atenção dele. É o que eu já falei, a voz, o olhar, o gestual, alguns equipamentos. Mas você é o portador daquela história. Ao contrário do teatro, você tem outros elementos que vão também contar essa história. Né? E a gente tem que tomar cuidado para não ser muito teatral, nem muito caricato, para não tirar da história o foco que ela deve ter e transformar o contador no personagem principal. O papel dele é contar uma história. Então, ele é um meio para contar história. Ele não pode ser mais importante do que ela. Se eu estou muito caracterizada, muito teatral, muito cheia eu vou tirar o foco da história para a minha performance. Entendeu? Então, é essa a diferença. O teatro, ele é mais performático, ele tem outros elementos que contam uma história também. Você acredita, André, que a atividade de ouvir histórias pode motivar a criança a criar a sua própria narrativa? Mas sem dúvida, sem dúvida. É aquela coisa que eu falei do exemplo, né? Se a criança
tem contato e tem a oportunidade de ouvir uma boa história por um bom contador, que passe para ele a emoção, com certeza aquilo vai fazer com que ele sinta aquele momento como um momento importante. Vai ter aquela contação como uma referência de um comportamento que traz um bem-estar, né? Que faz com que ele se sinta bem, ele se sinta feliz, ele se sinta leve. Então, ele vai tentar repetir esses momentos, Uhum. entendeu? Ent- Ter novamente aquela sensação daquele momento. Então, com isso, a criança até ajuda a criança a construir a sua própria percepção de mundo, é isso? Sem dúvida. A sua e a do outro. Que tem um detalhe que a gente tem de tomar muito cuidado com isso também, porque às vezes a gente está contando uma história e aquela história não pertence ao universo do menino. Uhum. Para ele, aquilo não faz o menor sentido. Você tem que contextualizar, dizer para ele onde é que você está contando aquela história, por que é que você está contando aquela história e de onde é que ela veio. Sabe? A gente tem muitas histórias maravilhosas. Primeiro, que contar a história é uma arte ancestral, né? Uhum. A contação nasceu muito antes da escrita. Então, a gente já carrega toda uma força de uma ancestralidade desse ato que chega a ser uma forma de ligação entre as pessoas, né? De interação. Às vezes você tem a voz que conta histórias, a fogueira, aquela coisa toda, não é? Já, enfim, isso é ancestral. O que a gente precisa fazer é transformar essa prática numa prática reconhecida, que já tenha valor, agregar valor à contação de histórias, né? E isso se faz pela motivação, pela forma como você se coloca diante do seu leitor e pela emoção que você provoca nele. Agora, Não sei se eu te respondi, porque eu falei demais. Não, falou perfeitamente bem. Mas eu acho difícil assim, como escolher as histórias para contar em diferentes contextos? Isso deve ser complicado para o contador de histórias, não? Tem que ter É muita aquilo que, sensibilidade. é aquilo que eu falei. Se faz sentido, faz sentido. Se você pegar uma história, ler aquela história e ela não te dizer nada, não disser nada, você não sentiu nenhuma emoção, você não achou bacana, você não achou a ilustração interessante, nem leva. Né? A gente tem uma ideia de que qualquer história pode ser contada. Pode, se você for um bom contador. Mas se você quer que o leitor realmente goste de uma história, de um livro, estou falando do objeto, livro, você tem que saber procurar um livro que te mobilize os seus sentimentos, para depois levar para ele. Aí depende. Tem crianças que gostam de histórias de bicho, tem outros que gostam de histórias mais longas, né? Os maiores, enfim, que gostam de aventuras. Tudo isso você vai perceber na hora que você estiver com ele. Então, a sua Uhum. sacola tem que ser bem variada. Entendeu? Queria que você. Se você vai fazer um evento de contação de histórias numa escola em que você já sabe, olha, eu vou contar histórias para crianças de 2 e 3 anos. Você já tem um planejamento, você já conhece o seu público, você já sabe como você vai se comportar em função da idade e dos interesses daquela criança. Né? No ambiente hospitalar, isso não acontece. Você tem uma criança de 3 anos em um leito e uma de 8 no outro. E aí são processos completamente diferentes, porque são interesses completamente diferentes. E tempo de atenção também completamente diferentes. Andréia, de acordo com a sua experiência, qual foi a história, o momento de contação que mais te marcou? São todos. Todos. São todos. A gente tinha um menino lá na Gamib, que é o Hospital Materno Infantil de Brasília, que ele era bem comprometido, tanto fisicamente quanto cognitivamente. E ele adorava música. E cada vez que a gente entrava e que eu falava, eu conheço o jacaré, ele já abriu o sorriso. E ele interagia, ele mexia as mãos.
a gente percebia que ele estava ali participando daquela história. Sabe? Às vezes era a música, às vezes eu chegava brincando com ele, essa do Jacaré ele adora, que é uma música bem divertidinha. Ele participava. Por quê? Porque a gente já chegava lá motivado para fazer com que ele se sentisse motivado. E ele era uma criança completamente comprometida e que na hora da contação de histórias, e principalmente quando a gente cantava e brincava com ele, ele interagia pelo olhar e movimentando pouco as mãos. Esse, para mim, esse menino graças a Deus, ele saiu, foi para casa, mas assim, foram meses com ele no hospital e foram meses, experiências maravilhosas. De muita emoção. Muita E, emoção. e uma história, você contou essa história emocionante, e uma história assim que você contou e que teve um feedback engraçado, tem acontecido aí durante essa contação de histórias com crianças. Várias vezes, já aconteceu. Essa foi muito boa, porque era uma enfermaria que tinha quatro meninos, todos na mesma idade, assim, entre 8 e 9 anos. Todos já leitores, né? E aí a gente entrou, você pode contar uma história, vamos pegar um livro para contar a história. Eu disse, não, eu vou contar a história. Pega o livro e ele mesmo conta a história pra gente, entendeu? Aí foi muito divertido, porque foi inesperado. Ele pegou o livro, não, eu vou contar essa história. E aí a gente ficou horas naquele quarto, porque a gente tem um período de 2 horas, né? Que é o período que a gente fica no hospital. Acho que a gente ficou quase essas 2 horas, porque aí cada um queria ler, aí outro pegava outro livro, aí eu pegava um livro da minha sacola, aí o outro já tinha outro livro, a minha colega também já tinha. Então ficou um paranauê ali de gente lendo, e de vez em quando um cantava, porque eles tomaram aquele momento para eles, né? Eu e a minha colega, a gente era apenas a pessoa que estava carregando os livros, porque a história era deles. Uhum. Então foi muito bom, foi muito inesperado. É bom quando acontece essa interação, né? E em hospital você pode esperar de tudo, tudo é inesperado. Não adianta Uhum. você planejar, leve a sua sacola bem diversificada, mas tem os clássicos, né? Os infalíveis. Tá Todo mundo certo. tem os seus infalíveis. Você tem alguma história preferida, assim, que você conta e é sempre sucesso? Tem Alguma? duas, Hum, tem duas. quais Primeiro, são? uma para criança e outra para as mães, que também mãe, pai, avó, a gente também conta. Eu vou te mostrar uma história que eu amo. Primeiro esse aqui. Esse livro, ele é coringa. Por quê? Porque o menino está lá, não está aqui prestando atenção, aí você tá do nada, você faz assim. Ah, que lindo! O Ele sapo tem bocarrão, é isso? sapo bocarrão. E ele tem um diálogo. Então, tem o sapo bocarrão, né? E ele vai conversando, perguntando para os animais o que, é que eles comem. Então, ele interage com o passarinho, depois com o rato, Ah, que depois lindo! vem o crocodilo, e aí ele vai dizer que quer comer o sapo pula. Então, é um final inesperado, divertido, e você faz várias vozes. Ah, é Você tem a lindo o voz do livro. sapo, você tem a voz do passarinho, você tem a voz do ratinho e você tem a voz do crocodilo. Ah, faz a voz do Tem a sapo voz pra gente. final, porque ele Ah. começa assim, ó. Eu sou um sapo bocarrão e como monstros, disse o sapo bocarrão, espichando a língua comprida e grudenta. Olha a mosca na língua dele. E lá se foi o sapo dando seus pulinhos. De repente, ele deu de cara com um passarinho azul. Eu sou o sapo bocarrão e como moscas. Disse o sapo bocarrão. E você, passarinho? Come o quê? Ai, como minhocas torcidas, como lesmas. Respondeu o passarinho azul. Que E assim fofo. você vai. Ah, que delícia de Em livro. seguida, então você tem a voz do narrador, né? Você tem a voz do sapo. E isso, essa diferença de vozes de pessoas, cria como é que eu vou te falar? Deixa o menino mais ligado, motiva Uhum, ele, prende atenção, entendeu? uhum. Ai, eu como sementes, você quer como é que é? Ai, eu como sementes crocantes.
E você colocando o livro assim na frente do rosto e colocando só o ratinho falando, é interessante essa técnica, né? Quer dizer, a criança vê só o personagem falando, né? A É, personagem falando. e aí, por que eu faço isso? Porque o mais importante para mim é isso aqui, e não eu. Uhum, Eu sou só um olha, instrumento, entendeu? toda uma Como você técnica. pensar, você tem um tecido e uma tesoura. O seu objetivo é cortar o tecido. Então, a sua mão e a tesoura são são instrumentos para alcançar aquele objetivo, né? Eu sou só um instrumento. O que E a importa é o que outra, está aqui dentro. e a outra história, qual é? Bom, a outra história é uma história que eu adoro contar para a mãe, para pai, porque ela é muito afetiva. Para mim, se chama O Tempo Todo. É um texto do Volney Canônica, com a ilustração do Felipe Cavalcante. É a história de um bicho, que aí também tem uma outra técnica da literatura, que é um bicho que você não consegue identificar perfeitamente se ele é um jacaré ou alguma coisa parecida com isso. E ele vive sozinho numa ilha. Ele está lá na ilha dele, sozinho, vivendo a vidinha dele, de repente ele descobre pegadas. Quando ele descobre pegadas, ele fica intrigado. Mas eu moro sozinho aqui? Será que eu estou sonâmbulo? Né? Ou como assim? E aí ele cria armadilhas para pegar essa pessoa. Ai, meu Deus, será que eu vou dar spoiler? E o Pode dar, final pode dar. é lindíssimo. Ele, ó, a pessoa que ele captura é igual a ele. Ele começa, mas é igual a mim. Tem o mesmo, não sei o quê, a mesma. O olhar é igual ao meu, tudo igual a mim, não sei o quê. Aí, por que você veio aqui fazer o quê? Você veio me roubar e tal? E o final é lindo, porque ele fala assim, mas sempre vivi aqui sozinho. Engano seu. Olha, Estive aqui o tempo todo. pô, Então, que, assim, é um que livro lindo, que eu conto para lindo. criança, conto para pai, que é aquela coisa, a mãe, o pai, o acompanhante, está ali quietinho, né? Mas está ali o tempo todo, sabe? Olha, que E lindo. outra coisa que eu fiz aqui, uma coisa que eu não gosto de fazer, que é Hum. contar com as minhas palavras. Isso, com o livro, eu não faço jamais. Por Mas é que quê? a gente não tem tanto tempo para você contar a É, história inteira. por isso que no final eu li. Porque o Tá certo. autor elaborou aquele texto artisticamente, procurou a palavra certa, encontrou o momento de colocar aquele advérbio naquele lugar. E aí eu vou e conto de outro jeito. Eu não estou contando a história do autor, estou contando a minha história. Tá certo. Né? Por isso que no final eu fiz questão de contar, ler o que estava escrito. Né? Que aí é um outro processo também de apropriação de outras estruturas linguísticas que o menino vai se apropriar, que é a leitura, ou dizer, ou a proferição, que é diferente de contar a história. André, nós vamos fazer mais uma pausa nessa nossa conversa para falar agora um pouquinho sobre a Associação Viva e Deixe Viver, que você conhece também, tá bom? A Viva é uma organização que, desde 1997, desenvolve o seu trabalho em 4 frentes: voluntariado, saúde, educação e cultura. E todas as frentes são promovidas a partir da ferramenta milenar de contar histórias. A Associação Vive e Deixe Viver oferece diversos cursos em formação lúdica e forma voluntários para a atuação como contadores de histórias em hospitais. Acesse o site pelo QR Code que aparece aqui e conheça mais sobre essa prestigiada associação. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos já já. A Domingueira de Histórias é o seu encontro com a magia e a fantasia. Os nossos contadores de estados diferentes do Brasil reúnem-se para compartilhar boas histórias para você ouvir em família e com os amigos.
A nossa programação acontece em todo o quarto domingo do mês, em nosso canal do YouTube, Associação Viva, às 10 horas da manhã. Vem conferir! E agora é hora de dar tchau. Nós voltamos para o bloco final da nossa entrevista com Andréia Klug, que trabalha na formação de professores nas áreas de leitura literária, literatura para as infâncias e mediação de leitura. Andréia, você acredita que o uso de recursos digitais e multimídia pode... Não, de novo, vai. Eu errei aqui. 3, 2, 1. Nós voltamos para o bloco final da nossa entrevista com Andréia Klug, que trabalha na formação de professores nas áreas de leitura literária, literatura para as crianças... Não, agora embolei eu, vai de novo, desculpa. 3, 2, 1. Nós voltamos para o bloco final da nossa entrevista com Andréia Klug, que trabalha na formação de professores nas áreas de leitura literária, literatura para as infâncias e mediação de leitura. Andréia, você acredita que o uso de recursos digitais e multimídia pode enriquecer a contação de histórias ou há uma importância maior em se manter a oralidade e o aspecto tradicional dessa prática? Hoje em dia, você não pode fugir das tecnologias. Porque o menino está imerso em um universo digital. Ele já nasce com o celular na mão, né? Então, a gente pode usar, sim, as tecnologias, até fazendo um parênteses, a própria escrita é uma tecnologia, né? O texto escrito, ele é uma tecnologia, né? A música é uma tecnologia, né? A gente pode, sim, agregar várias mídias no momento da contação de história, seja com um vídeo, seja com uma música, enfim, você pode, por exemplo, propor um jogo com a criança, né, usando os recursos da tecnologia. Você pode pensar num RPG, de repente, até dentro do ambiente hospitalar, você é o mestre, aí você vai criando, dá um personagem e diz o que acontece com aquele personagem, o menino na hora tem de inventar uma história com aquele personagem que você deu para ele, aí você passa para o outro, você diz, não, agora você está numa montanha, e o que acontece nessa montanha? Esses recursos da tecnologia você pode trazer para uma contação de história. Entendeu? O que a gente não pode é achar que nós não vivemos no universo digital e que nós podemos simplesmente esquecer que existe um mundo com o qual a gente compete. E quando você chega dentro de um quarto hospitalar, 90% das crianças estão com o celular na mão. Tem como. É o instrumento que ele tem de entretenimento naquele contexto. Né? E você vai levar outra coisa para ele, outra possibilidade, que é a possibilidade da leitura, que é analógica, né? Você vai usar um livro, mas você pode muito bem unir essas duas coisas no momento de uma contação de histórias que você planeja isso. Que aí tem que ser uma coisa mais planejada, né? Mais construída, para você poder aproveitar o melhor que a tecnologia tem te dado, para ela não também tomar o lugar da história. Andréia, você, falando agora sobre currículo escolar, você acha que a contação de histórias pode ser incorporada ao currículo escolar, além das aulas de literatura, por exemplo, para estimular o interesse pela leitura? Mas deve, da educação infantil ao ensino médio, na universidade, educação de jovens e adultos. Primeiro, porque eu falei, porque é uma prática ancestral. Segundo, porque ela agrega. Terceiro, porque ela amplia a sua bagagem, né, de narrativas. E terceiro, que tem um caráter humanizador nesse momento da contação de histórias que você não encontra em outra, que é o olho no olho, que é passar a verdade para aquela história, né? Fazer com que o leitor compre, o ouvinte, no caso, compre aquela história, né? Aceite e se aproprie dela. Então, assim, contar histórias devia ser obrigatório da educação infantil à universidade. Por quê? Por todos esses motivos que eu já falei,
E também por quê? Porque é uma forma de você divulgar um trabalho, uma arte. E contar histórias é uma arte. Uhum. E ela precisa ser resgatada. Com certeza. E como é que você vê, então, esse papel da formação contínua de professores na mediação de leitura e na contação de histórias? A Pois é, formação. Hum. o que o professor tem de ter sempre em mente, né? Todo dia ele vai ter um aluno diferente na frente dele, porque nós não somos os mesmos todos os dias. Já dizia o Mário Quintana, né? Nunca des um nome a um rio, sempre é outro rio a passar. Nada jamais continua, tudo vai recomeçar. Então, cada dia ele é um aluno novo. Cada dia ele vai precisar de estímulos novos. E cada dia você vai precisar instigá-lo para que ele possa pensar, crescer, pesquisar, né? E tudo isso envolve a leitura, envolve o livro, envolve a literatura, envolve também a contação de histórias, como esse processo que eu disse de perpetuação das narrativas, principalmente das narrativas orais. Então, o professor tem que estar sempre se atualizando e se motivando para poder ampliar esse universo de referência dos seus alunos, desde a educação infantil até a universidade. Andréia, e quais recursos você recomenda para educadores que querem aprimorar suas habilidades como contadores de histórias e mediadores de leitura? Primeiro, ler muito, ler de tudo. Ter uma bagagem literária ampla. Poesia, conto, crônica, textos técnicos, científicos, textos da oralidade, enfim, ter uma bagagem ampla, diversificada. Diferentes contextos, diferentes ambientações, diferentes épocas, enfim, o mais diversificado possível. Não ler muito. A partir dessa leitura, você vai poder diferenciar um livro bom de um livro ruim e vai poder dizer qual aquela obra que é significativa para você levar para uma contação ou para uma sala de aula. Segundo, ler em voz alta. Quer ler, contar uma história? Leia em voz alta. Leia em voz alta várias vezes, perceba as nuances. Onde é que você vai aumentar a sua voz? Onde é que você vai reduzir? Onde é que você vai prolongar? Tudo isso você consegue lendo em voz alta. Se possível, gravando também, né? Olha, isso é importante, você falou em ler em voz alta. A minha vida inteira, se eu escrevo um texto, para trabalho, eu leio em voz alta, porque assim você ajuda a te corrigir o texto, a ver quando você repetiu as palavras, o quanto você repetiu, até a pontuar o texto direito. Então, ler em voz alta é tão importante. E como treino para contador de história é fundamental, até como exercício, né? Para você saber onde que você pode enfatizar, que palavra enfatizar, onde você pode dar ênfase, é super importante. Eu sempre fiz de uma forma empírica, assim, não, sabe, para mim era importante isso, não que eu tenha lido, mas me ajudou a vida inteira essa questão do ler em voz alta, né? É importante isso. É um Quer treino, ver né? só, você quer ver só um exemplo? Esse livro aqui para mim é muito, muito emocionante. Ele tem uma história lindíssima. E eu vou ler, tá? Uhum. Estou terminando a leitura dele, estou chegando no final. A última frase é assim: eu estive aqui o tempo todo. Eu estive aqui o tempo todo. Eu li para você a última frase. Mas eu vou ler de uma forma que aquilo me toque, porque aquilo me marca. Me marca. Eu estive aqui o tempo todo. Aí você percebe a diferença de você ter se apropriado de um texto, saber o que ele quis dizer e como que você vai transmitir, vocalizar isso para o seu ouvinte. Eu posso Quer pegar. dizer, o tempo é longo, né? Não é o tempo todo. O tempo todo é muito rápido, o tempo todo. É, Mas o tempo todo é comprido o é, tempo, né? exato. É isso mesmo. Isso faz muita diferença. E a gente só consegue perceber essas nuances lendo várias vezes, relendo, trelendo e outra coisa.
se como é que fala? Avaliar. Avalie a sua performance. Grave. Veja como é que. Olha para o espelho. Tá? Perceba. Porque se eu falar, eu estive aqui o tempo todo, é uma coisa. Você fala, Uhum. eu estive aqui o tempo todo. Quer dizer, eu estou presente. Eu estou aqui. É completamente diferente. E essa questão de ler na frente do espelho também ajuda, não é? Você lê, Ajuda. olha o livro, então você lê aqui e fala olhando para o espelho, que é como se você estivesse olhando para Para a sua plateia. criança, para a sua plateia. É isso mesmo. É um outro treino importante. Ler em voz alta, Exatamente. olhando e lendo para o espelho. Tem outras Exatamente. dicas assim? Essas são Ai, tem várias. ótimas. Tem várias, né? Pensa mais Cada um uma ou vai duas. desenvolver. É. Cada contador vai desenvolvendo as suas técnicas, né? Tem gente que usa uma técnica muito interessante, que é a maioria dos casos, que é você observar a estrutura da história. Quais são os pontos de virada? Quer dizer, o que é importante? Nessa aqui, por exemplo, o ponto de virada que eu não posso deixar de falar é o momento em que aparece esse intruso, né? Então, esse momento é o primeiro ponto de virada. Quando ele descobre, intruso! Então, esse momento eu não posso esquecer. Se eu for contar, por exemplo, o conto da tradição oral, digamos que eu vou pegar um texto que. E normalmente você faz isso com textos de domínio público, né? Textos que têm autoria, eu não recomendo alterar, tá? Estou dando um exemplo. Então, você vai pegar aquele momento em que aquele gancho não pode ser esquecido. Tá, então eu tenho uma situação inicial. Normalmente os contos eles têm uma estrutura em 3 atos. O que é isso? A estrutura clássica do conto, começo, meio e fim. Né? Tem o começo, que tem uma situação estável, então eu vou estudar aquele personagem. Tá? Eu tenho uma menina que mora com a mãe, usa um chapeuzinho vermelho. Tá, começo da minha história. Eu posso inventar, né? Eu vou contar da minha maneira, mas esse arcabouço, essa estrutura, ela é básica. Na minha história, é uma menina que mora com a mãe e usa um chapéu vermelho. E aí, onde é que vai ser o ponto de virada? Ela vai visitar a avó e encontra aí, o lobo. Então, esse também é outro ponto de virada. E o terceiro é o final, né? Que aí você pode escolher. Ou o lobo vai comer a menina, ou o lobo vai. O caçador vai salvar, você pode escolher a sua versão. Né? Eu posso criar, por exemplo, dentro dessa mesma estrutura, um menino, que isso já tem a literatura, um menino, ao invés de ser uma menina, que usa um boné roxo. Esse menino que usa o boné roxo pega a bicicleta e vai visitar um amigo. No meio do caminho, ele encontra um traficante. E esse traficante quer pegar a bicicleta dele. A estrutura é a mesma. Você percebe? E aí, o que vai acontecer? Vai aparecer um policial, ou ele vai fugir, ou alguma coisa vai acontecer para o desfecho dessa história. A narrativa é a mesma. Eu fiz um arcabouço dessa história, né? Neste caso, de 3 atos, eu posso ter história 5, 6, 7, 8 atos. A Fátima Fiandeira, que é uma história que está no livro da Regina Machado, que se chama Violino Cigano e Outras Histórias de Mulheres Sábias. Tem vários pontos de virada, são vários atos, né? Mas nessa estrutura básica, eu tenho um personagem, o que acontece com ele e como termina. Eu tendo essa estrutura identificada dentro da obra, aí eu me apropriei dessa história. Né? Uhum. Tem gente que redige assim, pequenas frases, ou pequenos pontos, ou marca. Né? Tem gente que já, no meu caso, que prefere ler a história, porque além de eu estar promovendo todos os benefícios da contação, ainda estou oferecendo para o menino se apropriar de uma linguagem escrita que é mais estruturada, mais elaborada, a partir da vocalização. Então, ela vai conhecer um estilo de um autor, ela vai conhecer a ilustração de um autor, ela vai conhecer o objeto livro como um portador de histórias e como um objeto significativo de valor, vai agregar valor àquele objeto.
Então, eu prefiro sempre usar o livro, e Uhum. até como muleta, como eu já disse, né? Mas você pode criar essas estruturas, você sabe o começo, meio, fim, você quer, onde você quer chegar e o que vai acontecer no meio. Aí você cria. Uhum. Agora, André, infelizmente o nosso tempo está terminando, essa conversa foi maravilhosa, mas eu queria que você terminasse com uma frase sua, mostrando para a gente o quanto esse mundo da contação de histórias te transformou. Isso é fácil, porque você ingressar no mundo de contação de histórias e ser um contador de histórias é um compromisso muito grande com o outro. Você pode levar alegria, você pode levar tristeza, você pode levar risadas, e você pode levar lágrimas. Então, é muito importante. A sua responsabilidade com o outro é muito grande. O que é que você quer passar para ele? Então, é um exercício de desprendimento da pessoa para se entregar à emoção que você vai passar para o outro. Isso não tem preço. E é assim, além de ser uma responsabilidade muito grande, é uma alegria imensa. É uma alegria gigante quando você olha um olhar que brilha um pouquinho mais, se às vezes a criança não tem condições de rir, um olhar que brilha, te olha diferente, um balbucio, um levantar de dedos. Então, assim, é você se entregar para a história, para ser um instrumento daquela história. Tá certo, olha isso mesmo. Foi maravilhoso conversar com você, adorei esse nosso bate-papo. Muito obrigada, Andréia Klug, pela entrevista. Eu que agradeço, é sempre uma alegria falar de contação de histórias. Volte mais vezes. Obrigada. Obrigada a vocês. E nós vamos fechar o nosso programa com a indicação dos seguintes livros. Anote aí: A Caligrafia de Dona Sofia, de André Neves; Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque; O Homem que Amava Caixas, de Stephen Michael King; e A Cama Espacial, de Luciane Schutt. Os nossos agradecimentos a você também que nos acompanhou até aqui, e um agradecimento especial ao Instituto Helena Floresbal, patrocinador do 18º Workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas, do qual essa entrevista faz parte, com realização pela Associação Viva e Deixe Viver. Uma boa noite para você e muito obrigada pela atenção.